Obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque aos direitos dos consumidores. As vagas temporárias de final de ano têm a melhor expectativa nos últimos 10 anos aqui em Petrópolis e deve gerar mais de 3 mil postos de trabalho durante o período. A empresa que realiza intervenções na rua Washington Luiz foi multada. De acordo com a prefeitura, a empresa descumpriu o contrato com o município. Mais uma edição do Bazar da PPO se aproxima e, a fim de captar recursos para a Casa de Apoio, a iniciativa começa na próxima segunda-feira na Igreja do Rosário. O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz apontou diminuição dos casos de Covid-19 na região do Sul. No entanto, em alguns estados brasileiros ainda há registro de alta. No Rio de Janeiro, há interrupção no aumento de casos. A vereadora Gilda Beatriz propõe que eventos em Petrópolis ofereçam gratuitamente água potável filtrada para o público. O diálogo com o objetivo de esclarecer aos consumidores os direitos no momento da compra. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje, sexta-feira, vamos com muita informação. E a gente vai começar a edição de hoje com uma denúncia, veja só. A empresa que realiza a decoração do Natal Imperial está colocando pregos nas árvores do centro da cidade. O Rodrigo Ventura, ele é professor, jornalista e enviou essa denúncia aqui para a nossa equipe. E ele gravou também um vídeo sobre essa situação. A gente vai acompanhar então esse vídeo do Rodrigo para entender o caso e falar um pouco a respeito sobre esse assunto. Quinta-feira, aqui. Isso aqui é micropoluição dessa empresa que está fazendo a instalação da decoração de Natal de Petrópolis. Olha a sujeira que eles deixam aqui com material plástico pelo gramado da cidade. Eu estou na Praça da Liberdade, são 6h45 da manhã, quinta-feira. Aí, essa é a qualidade do serviço que essa empresa está prestando. Então, com a palavra aí, por favor, os responsáveis aí pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade. A cidade inteira está cheia disso. Por favor, alguém tome uma providência. Bom dia, Rogério Guimarães, do Centro Histórico de Petrópolis. Hoje, dia 23 de novembro de 2023, são 8h15 da manhã. E eu estou aqui para fazer uma denúncia muito séria. Essa empresa que está colocando as luminárias aqui de Natal, só nessa Magnólia aqui no Centro Histórico, ela colocou mais de 20 pregos para prender as lâmpadas de Natal. E tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nessa árvore aqui são mais de 20 pregos. Não é possível que isso esteja acontecendo. Em outras árvores eu vi, também não nessa quantidade, mas eu vi que eles estão colocando pregos. Então eu vou fazer esse vídeo circular
porque o meio ambiente de Petrópolis está verdadeiramente abandonado. Tá aí, né? Perdão, eu falei Rodrigo Ventura, é Rogério Guimarães, né? Não tem nada a ver um nome com o outro, só para a gente fazer essa correção aqui. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o início aqui do Correio Petropolitano Debate nós não obtivemos retorno. Também entramos em contato com a empresa Instaled, que é a responsável por fazer o serviço, né, a instalação. E também aguardamos então o retorno da empresa. A nossa equipe também questionou o IPHAN para saber se foi solicitada algum tipo de autorização para fazer então, né, o serviço dessa forma. Mas nós também estamos aguardando o retorno do IPHAN, assim como também do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que informou que está apurando o caso. A gente vai falar agora e continua falando sobre energia elétrica. Ontem nós trouxemos aqui a informação sobre alguns moradores ainda sem energia. Agora foi confirmado lá na localidade do Alto da Serra, mais especificamente na rua Otto Reimaros, os moradores informaram que a luz retornou às 10h30 da noite da última quinta-feira. Felizmente, aí, os moradores tendo o serviço restabelecido. O diretor de planejamento das redes da Enel, José Januário, ele comenta sobre o restabelecimento de energia nas localidades em que ainda não foram retomadas. Vamos acompanhar. A Enel Rio se solidariza com cada cliente que sofreu com esses eventos climáticos e ficou sem energia. Nós estamos trabalhando fortemente para que toda a região serrana tenha a normalização e o restabelecimento da energia. Hoje temos 4 vezes mais equipes atuando na região. Estamos atuando nos casos mais críticos, naqueles casos que ainda ficaram, que são pulverizados. Nós não descansaremos até que tenhamos todos os nossos clientes com a energia restabelecida. Nós trouxemos também a situação de um morador na região do Duchas, aqui em Petrópolis, que perdeu o sistema de energia elétrica e também o seu sistema solar, além de parte do telhado e parte dos veículos que estavam ali na residência. A fim de entender como essa situação pode ter acontecido, nós entramos em contato com um engenheiro eletricista, o Vitor Viana. Ele vai explicar um pouco justamente sobre essas instalações dos painéis solares e de alguma forma tentar entender como isso aconteceu. Então, o sistema de energia solar ele é composto por 3 principais componentes, que são os painéis, um inversor e os quadros de proteção. E como qualquer outro equipamento elétrico, como um micro-ondas, uma geladeira, um ar-condicionado, ele está conectado diretamente na rede da concessionária. Então ele fica sujeito às oscilações da rede. Então, se acontecer algum tipo de surto, ele pode ser sim danificado, da mesma forma que o micro-ondas também pode ser danificado. Mas os inversores possuem diversos dispositivos de proteção que minimizam muito a chance de algum tipo de dano ocasionado pela rede elétrica afetar o sistema. Mas é claro que se for uma proporção muito grande, se for um surto anormal, por exemplo, isso pode vir a acontecer. Mas aí, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ela é responsável pela proteção do sistema. Então, se o cliente tiver algum tipo de prejuízo com a queima de algum equipamento, a concessionária pode sim ser responsabilizada, desde que isso seja provado ali por algum perito, por exemplo. Então, nesse caso que a gente está vendo, provavelmente o inversor pegou fogo primeiro por conta de algum surto muito grande da rede, que acabou se alastrando ali pelo telhado e pegou mais algumas coisas do morador. O ideal é que esse morador entre em contato com a empresa que fez o projeto dele e os dois juntos façam um chamado na Enel, que é a concessionária que atende a região, pedindo o reembolso desse prejuízo que eles tiveram. Tá, então as orientações passadas pelo Vitor Viana. A gente sabe que a gente está num período agora de chuvas, principalmente, chegada do verão. Você que tem sistema solar em casa, então fique até atento aí também para evitar algum tipo de problema. O projeto de lei da vereadora Gilda Beatriz prevê que eventos públicos e privados de caráter artístico e musical realizados aqui em Petrópolis deverão oferecer bebedouros de água potável filtrada para o público em geral, sendo vedada a cobrança pelo uso. Em caso de descumprimento, vai ser aplicada uma multa no valor de R$ 169,78.
O projeto de lei foi aprovado na última quarta-feira na Câmara Municipal e aguarda análise e sanção pelo Poder Executivo. A proposta vem de encontro à recente situação ocorrida em um show no Rio de Janeiro, na qual uma jovem foi a óbito devido ao calor e à falta de disponibilização de água no local. Na ocasião, não era permitido entrar no estádio com garrafas de água e as que estavam sendo comercializadas possuíam um valor absurdo. O projeto de lei propõe, então, que a quantidade de bebedouros instalados seja proporcional ao número estimado de participantes do evento, a ser definida em regulamento próprio. Para os eventos de natureza privada, no caso de descumprimento da lei, vai ser aplicada uma multa no valor de 100 UFPE, que aí dá um valor de R$ 169, e em dobro no caso de reincidência. No último dia 18 de novembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria a respeito da disponibilização de água potável em grandes eventos. As perspectivas para o mercado de empregos temporários durante a época festiva do Natal em 2023 projetam aproximadamente 108 mil vagas abertas no país até dezembro, de acordo com um levantamento que foi realizado em todas as regiões pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e também pelos Serviços de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. Esse número representa um crescimento de 5,6% em relação ao ano passado, quando foram pouco mais de 97 mil contratações. Se confirmada a expectativa, esse contingente de mão de obra será o maior desde 2013. Estas vagas levam em consideração o comércio varejista e o número que cresce ainda mais quando incluídos outros segmentos, como por exemplo indústria e também os serviços, chegando a quase 470 mil vagas, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Em Petrópolis, especificamente para o comércio, são previstas cerca de 3 mil vagas. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o bom momento começou a ser verificado em outubro e tomou um impulso com o mês da Black Friday, com 56% dos consumidores assinalando que vão fazer compras em lojas físicas e se consolida em dezembro com a chegada do Natal. O segmento de hipermercados e supermercados é o que mais deve contratar temporários, abrindo aí em média 45 mil vagas, seguido pelo vestuário e calçado com um pouco mais de 25 mil, além de utilidades domésticas e eletroeletrônicos com 15 mil vagas, além de livrarias, papelarias, móveis e também eletrodomésticos, gerando aí em média 5.700 vagas. Oportunidade boa para quem aí está desempregado, procurando uma renda extra nesse fim de ano. E é claro, principalmente para aqueles que fazem os famosos freelancers, como a gente chama. Às vezes é uma grande oportunidade para conseguir um emprego definitivo. Da próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, até a sexta-feira, dia 1º de dezembro, vai seguir a edição do Bazar da APPO, que vai ser realizado na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Inconfidência. Além de levar o bazar para um lugar de fácil acesso, que é o centro da cidade, ao lado da rodoviária, o horário também vai ser estendido, viu? De 9 da manhã até as 6 horas da noite, o que possibilita que mais pessoas possam ir até o local, garimpar e, é claro, ali aproveitar as peças especiais com custo-benefício. Nesta edição, o Bazar da PPO vai disponibilizar ainda peças de primavera e verão, como bermudas, camisetas, vestidos, shorts, dentre outras peças. Além disso, é possível encontrar brinquedos, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração, entre outros. E tudo, como a gente comentou, com preços simbólicos e acessíveis para todos. Os itens que vão estar à venda foram doados para a PPO e passam por uma seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e também empacotadas. Nós vamos mudar de assunto, a gente vai conversar com a nossa repórter, a Roberta Caulo, em Volta Redonda, porque tem mudança no salário para o setor do comércio. Roberta, qual que é o índice, qual que foi esse aumento? Boa tarde para você. Olá, Richard, boa tarde. Pois é, foi assinado em Volta Redonda, na terça-feira, o instrumento da Convenção Coletiva de Trabalho, passando o piso salarial do comércio para R$ 1.600.
um percentual de 4,58% sobre o anterior. Já para quem recebe acima, o reajuste vai ser de 4,5%. Além desse valor, o quebra de caixa ficou em R$ 55,04 e os valores de lanches ficaram em R$ 12,45 para quem trabalha em lojas de rua e R$ 15,10 para shopping, benefício pago a partir de 45 minutos de hora extra. O acordo foi assinado entre o presidente do Sicomércio de Volta Redonda, Levi Freitas, e do Sindicato dos Empregados do Comércio, Renato Galo Ferreira. O valor retroativo de junho até outubro deve ser pago em 2 parcelas. A primeira em 5 de dezembro desse ano e a segunda em 5 de janeiro de 2024. É com você. Obrigado, Roberta, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, é claro, para saber também se esse pagamento retroativo vai acontecer de forma adequada, correta e como foi comentado pela Roberta. Vamos conversar com o nosso Gabriel Hatz, nosso repórter esportivo, porque ele vai trazer as informações então sobre o esporte. Hoje é sexta-feira, tem jogo no fim de semana, mas também tem evento de mountain bike. Gabriel, quais são os destaques para o esporte para esse fim de semana? Uma boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui novamente trazendo as informações do esporte para vocês. E dessa vez teremos um fim de semana até que movimentado e para vários gostos. Após garantir o acesso na última partida, o Serrano entra em campo pelo primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca Série B1. O adversário vai ser o Duque de Caxias e a partida acontecerá amanhã aqui em Petrópolis, no estádio Atílio Marotti, às 3 horas da tarde. A partida de volta está prevista para o dia 2 de dezembro, no Marrentão. Agora, para aqueles que gostam de esporte de montanha, nesse fim de semana, a última etapa da maior liga da modalidade, a WTR, será realizada em Petrópolis, no Vale das Videiras. A etapa bateu recorde de inscrições e serão 2 dias de evento. No sábado, disputarão a modalidade de Trail Run, a corrida na montanha. Já no domingo, é a vez das bicicletas no mountain bike. Para aqueles que queiram assistir à programação, ela é aberta ao público e para todas as idades. Essas foram nossas informações do Correio Esportivo. Volto com você, Richard. Valeu, Gabriel, pelas informações. A gente trazendo aí a atualização do esporte para você que gosta de aproveitar o fim de semana para curtir com a família, acompanhar algum jogo e, é claro, para aqueles que são fãs aí do mountain bike, oportunidade também vai ser realizada aqui em Petrópolis no fim de semana. Olha só, vamos agora a um alerta para você que está nos acompanhando. O período de calor está chegando, a gente sabe, muita gente adora, aproveita a praia nesse período de fim de ano e também no período das férias, mas é preciso ter cuidado. Mais de 3.000 crianças ficaram perdidas neste ano. Esse foi o saldo registrado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro desde o início do ano em toda a orla do estado. Antes mesmo do início do verão, o número já ultrapassou um total de 2.800 ocorrências. A gente vai conversar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras. Ele explicou justamente isso, sobre os cuidados e as orientações para pais e responsáveis aí chegando esse período de férias e também quando vão à praia. Vamos acompanhar. Mais de 3.000 crianças perdidas. Esse foi o saldo registrado pelo Corpo de Bombeiros do Rio desde o início do ano, em todas as praias aqui do estado. Antes mesmo do início do verão, o número já ultrapassa o total de ocorrências do ano passado, que chegou a 2.857. O grupamento marítimo de Copacabana tem um recorde de casos. Foram 1.429 até agora. A nossa unidade, que fica no Piscinão de Ramos, aparece em segundo lugar, com 644 registros, seguido do destacamento do Recreio dos Bandeirantes, que tem 304 crianças perdidas. É muito importante que os pais e responsáveis identifiquem os menores de idade com pulseiras, que tenham pelo menos um número de telefone para contato. Mesmo assim, nada substitui o cuidado atento durante o passeio, como, por exemplo, manter contato visual constante, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e ficar sempre a uma distância de até 1 metro das crianças quando estão no mar. Em qualquer emergência, acione o guarda-vidas ou ligue 93. Aí, obrigado ao porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, que explicou um pouquinho para a gente sobre essa questão. E é claro, são questões muito simples, dicas aí para você adotar a pulseira, como a gente comentou, com um número de telefone, ficar atento à criança, evitar até mesmo, que essa criança vá para a água sozinha, a gente sabe que tem correnteza no mar.
todo cuidado é pouco para que o passeio não se torne uma tragédia ou um grande problema. Além disso, sempre os cuidados aí também na hora de entrar na água, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Importante se hidratar durante esse período de muito calor, principalmente para quem está na praia. E é claro, a bebida alcoólica, nesse caso, a gente já trouxe uma entrevista para falar justamente sobre isso, ela também acaba auxiliando aí na desidratação do corpo. Então, muito cuidado. Utilize água de coco ou então aquelas bebidas que contêm ali sais minerais para você repor não só o líquido, mas os sais minerais também durante esse período aí, ok? Vamos trazer uma outra atualização para você, porque mais uma edição do Boletim Infogripe foi divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e apontou interrupção nos casos de síndrome respiratória aguda grave associadas à Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. No entanto, em outras unidades da federação ainda há altas. A gente vai então acompanhar a fala do coordenador, Marcelo Gomes, a respeito do boletim desta semana. Bom, na atualização dessa semana do Boletim Infogripe, analisando aí os dados de síndrome respiratória aguda grave no país, que são aquelas internações associadas a infecções respiratórias, né, a gente tem uma atualização aí, principalmente na situação da Covid-19, né, que a gente vem destacando que está mantendo ali um cenário heterogêneo no país, né, de situações distintas, né, nos diferentes estados do nosso país, né. A gente já vinha destacando que Rio de Janeiro e São Paulo, né, onde iniciou esse processo, a gente já está ali com um sinal de queda bastante claro. Rio de Janeiro há mais tempo, São Paulo tinha dado já sinal de interrupção no crescimento, agora já tem um sinal bastante claro, né, de reversão para queda, tá? Outros estados, né, que nas últimas atualizações chamavam atenção, né, estados da região sul e também o estado da Bahia. No sul a gente já observa ali um movimento, né, pelo menos de desaceleração. Na Bahia também tem um sinal de desaceleração, né, se ainda não interrompeu exatamente esse ritmo de crescimento, pelo menos está diminuindo, né, esse aumento semana após semana. Então é um indício que já pode estar iniciando o processo ali, né, de interromper esse ciclo de aumento. A gente espera que isso se confirme nas próximas atualizações e possa iniciar o processo de queda, né? Mas por enquanto ainda é, né, um sinal ali de aumento, mas um aumento num ritmo cada vez mais lento nesses estados. O estado de Minas Gerais, em contrapartida, continua num ritmo bastante claro, né, de crescimento semana após semana, tá? E claro, né, especialmente em quem? Nos idosos e nas crianças pequenas, tá? Fora isso, né, a gente tem um cenário aí, né, de aumento em alguns estados nas crianças pequenas exclusivamente, né, em pré-adolescentes, e aí não é Covid-19, são outros vírus respiratórios. A gente não tem ainda dados laboratoriais suficientes, né, para a gente poder identificar com clareza qual é o agente, né, por trás desse aumento, mas está presente, né, em alguns estados como os estados do Amazonas, Amapá e no Maranhão também, tá? Além disso, ainda sobre a Covid-19, Pernambuco merece uma certa atenção. Não há ainda um sinal claro de início, né, desse ciclo de aumento que a gente observou em outros estados, como a gente já vinha destacando nos boletins anteriores, mas tem um pequeno sinal ali, justamente nos idosos e nas crianças pequenas, né? Como são as faixas etárias que justamente, né, são as mais afetadas, né, por internações associadas à Covid, vale a pena ficar de olho, manter a atenção, né, reavaliar no próximo boletim para ver exatamente se a gente já tem mais uma clareza em relação a esse cenário, tá? Mas não é ainda um sinal claro de retomada do crescimento, mas é algo que merece ficar de olho, tá? Fora isso, né, é aquela coisa, manter, obviamente, né, a vacinação em dia para a Covid-19, para o vírus influenza, né? Felizmente o vírus influenza a gente não tem nenhum sinal, né, em nenhum dos estados do país que ele esteja aumentando, tá? Mas vacinação em dia é sempre fundamental. Além disso, claro, né, quem tiver com sinal de infecção respiratória, faça repouso, né? Não podendo fazer repouso, tendo que sair de casa, bota uma boa máscara, vai proteger todo o restante da população. Tá aí, obrigado ao Marcelo Gomes conversando com a gente, explicando um pouquinho, trazendo a análise do Boletim Infogripe desta semana.
Bom, o fim de semana chegou, vamos saber então como que fica a previsão do tempo. O nosso repórter Eric Portela já está a postos para trazer para a gente, então, a previsão tão aguardada do fim de semana. Mas a gente já adianta, né, Eric? Tem chuva chegando por aí. Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Infelizmente, tem sim. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou hoje, dia 24 de novembro, um alerta de tempestade que se espalha por parte do estado do Rio de Janeiro. As nossas cidades de cobertura estão dentro da área de chuvas intensas, então é importante que a população se mantenha em alerta. O aviso termina no dia 25, às 10 horas da manhã. Hoje, aqui em Petrópolis, o dia amanheceu chuvoso, a temperatura passou por uma queda considerável em relação aos outros dias da semana. Existe possibilidade de chuva para o município a qualquer hora do dia e a temperatura máxima de hoje é de 23 graus. Então, se for sair de casa, já sabe, não esquece do guarda-chuva. Agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana. Bem, olhando aqui para o nosso telão, em Nova Friburgo, vocês podem ver que o sábado será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva, que deve ocorrer no período da tarde e noite. A temperatura começa a cair e os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 22 graus. O domingo será chuvoso e a temperatura volta a subir, variando entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o sábado será marcado por ventos fracos, sol entre nuvens e probabilidade de chuva. A temperatura passa por um declínio, marcando mínima de 12 e máxima de 21 graus. Já no domingo, a temperatura sobe, mas continua chovendo. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 23 graus. Ali em Petrópolis, vocês podem ver que o dia também será de probabilidade de chuva para o município. Os ventos serão fracos e há declínio na temperatura. Os termômetros irão marcar mínima de 13 e máxima de 23 graus. No domingo, a temperatura também passa por uma ligeira elevação e existe probabilidade de chuva. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, no sábado, a temperatura cai e chove a qualquer hora do dia. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 26 graus. No domingo, a chuva deve ser mais intensa, porém, a temperatura sobe, variando entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Pati do Alferes, o clima no fim de semana não será muito diferente dos outros municípios. No sábado, a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e noite. A intensidade dos ventos será fraca. Os termômetros devem marcar mínima de 14 e máxima de 25 graus. A previsão para o domingo é de possibilidade de chuva e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, vocês também podem ver aqui no nosso telão que o dia será de muitas nuvens no céu, ventos fracos, probabilidade de chuva e declínio na temperatura mínima, que deve marcar mínima de 18 graus e máxima de 26 graus Celsius. No domingo, também chove e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Richard, a previsão para o fim de semana é de chuva, não tem jeito, então a alternativa é aproveitar para descansar. Claro, quem pode, né? Com certeza, Eric. Alguns têm que trabalhar, outros não. Dá para aproveitar um pouquinho ali, mas é claro, levando o guarda-chuva para não passar por nenhuma surpresa ou imprevisto. Obrigado pelas suas informações. A gente volta na semana que vem com a previsão do tempo. Obrigado, Richard. Até semana que vem. Antes da gente ir para o intervalo, uma última atualização para você. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a comentar que não quer entrar em conflito com a questão da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que limita ali os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa fala dele foi divulgada ontem durante uma coletiva que foi feita com a imprensa. Ele ainda disse que a votação da PEC, aprovada no Senado, que agora foi encaminhada para a Câmara dos Deputados,
foi uma votação, foi uma aprovação. Ele diz na seguinte forma: dentro dos critérios e com base social. Foi algo simples e básico e falou que não quer ter polêmica em torno do tema. Ainda sugeriu durante a fala que seja feita a leitura do texto que foi aprovado no Senado. O texto, como a gente comentou, até inclusive ontem, com a participação dos nossos repórteres em Brasília, foi encaminhado agora para a Câmara dos Deputados. Lembrando que no Senado a PEC foi aprovada em 2 sessões que foram realizadas no mesmo dia. O Correio Petropolitano em Debate vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os direitos dos consumidores, principalmente com essa Black Friday. É claro também os cuidados na hora de fazer as compras. O Correio Petropolitano em Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, vamos dar início então à nossa entrevista, hoje para falar de um tema que muita gente aguarda, na verdade, até praticamente o ano todo, a Black Friday. A gente vai conversar com o Fernando Souza, ele que é advogado, já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate em outros casos para falar de outros temas e vamos abordar então os direitos dos consumidores durante esse período. Fernando, mais uma vez, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar conversando com você e com o pessoal, Richard. Bom, Fernando, vamos lá. Período de Black Friday, o pessoal fica ansioso, bate aquela euforia para fazer as compras. Antes de tudo, tem que ter cuidado para não sair prejudicado durante esse período, né? É que tá engraçado, a gente conversou, né, que a gente ia conversar um pouquinho, até fui dar uma olhadinha assim, o que tem se falado. Eu estava vendo uma preocupação grande exatamente até com a organização dos próprios consumidores com relação a essas compras. Para você não perder muito a mão do negócio, fazer uma listinha, ver se a listinha está dentro do teu orçamento, tomar cuidado para não sair estourando o cartão aí que depois a conta vem cara. Com aí certeza. O desconto da Black Friday já não vai valer muito a pena, né? Isso é verdade. O Fernando, inclusive, comentou gentilmente aqui com a gente há pouco tempo sobre juros. Então, se você não acompanhou, está lá no nosso YouTube, acesse lá a TV Correio da Manhã para acompanhar essa nossa entrevista. Agora, Fernando, vamos lá. Direito dos consumidores. A gente sabe que existe lá o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente sabe também que em período de Black Friday muita coisa entra em promoção, mas existe sempre ali, digamos assim, olha, você só pode levar por esse preço se você pagar à vista, ou então você vai parcelar e o valor não é válido para cartão de crédito. É importante ficar atento a essas regrinhas também. Isso pode ser aplicado, por exemplo, por essas empresas. Se for o pagamento à vista, o valor é, exemplo, R$ 1.800. Se você fizer essa compra no cartão de crédito parcelada, por exemplo, ele é de R$ 2.200. Isso pode acontecer, Fernando? Então, vamos lá. Você tocou no ponto que é importante, que é essa questão da transparência da informação. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de compra, seja na Black Friday ou fora dela, é importante você ver quais são as condições que você tem para aquela compra. Hoje em dia, sim, é possível você dar um desconto para o pagamento de qualquer tipo de mercadoria, se você fizer à vista, Pix ou boleto, e ter um valor diferenciado para o pagamento parcelado no valor do cartão de crédito. Mas, de novo, o mais importante é que isso esteja transparente para o consumidor. Você não pode ser induzido por um preço mais baixo na hora de fechar a compra, e na hora que você vai ver no parcelamento do cartão, ele está 20%, 30% mais caro. Essas condições têm que estar logo de cara no site ou na loja, ainda que você faça presencialmente essa compra, isso tem que estar logo de cara, tem que ser perceptível para o consumidor. Uhum. E, Fernando, falando agora, esse período também é aquele período de muita oferta e que as pessoas ficam ali ansiosas para comprar determinado produto, principalmente quando se trata de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, celular, né, um computador, um notebook, um console para jogar, por exemplo. E a gente sabe que são produtos que têm um valor agregado um pouco maior. Em alguns casos, a gente acompanha que chega a acabar o estoque. Quero levar do mostruário. Ele tem direito à troca? Não tem direito à troca? Como que funciona essa relação? Então, vamos lá. Sempre que você compra online, antigamente você comprava por catálogo, por correio, mas sempre que você compra fora do estabelecimento bancário, do estabelecimento físico, né? Estabelecimento comercial, você tem o que a gente chama de direito de arrependimento. O que é isso? Você recebe o produto, você tem 7 dias para testar, usar esse produto, ver se ele atende ao que você queria. Independente se ele tiver com defeito, se você tiver tirado ele da embalagem ou não, até para você poder testar e ver se ele funciona, você tem o direito de se arrepender e devolver o produto. E essa devolução tem que ocorrer sem custo nenhum, inclusive com relação ao frete. Já quando você vai ao estabelecimento comercial, você compra
pessoalmente, fisicamente, você não tem direito a esse arrependimento. O que pode ocorrer, se o aparelho apresentar algum tipo de problema, para aqueles aparelhos que a gente fala que são bens de consumo não durável, que se esgota rápido, você tem 30 dias para poder fazer a troca ou pedir o dinheiro de volta. Para os de consumo de longa duração, duráveis, são 90 dias. Então a gente tem que ficar muito atento quando você for pegar, por exemplo, um de monstruário, se ele está em perfeitas condições, se está funcionando. Porque se você retirou da loja e não reparou, aí você está com um probleminha aí. Você vai ter que discutir um pouquinho para conseguir resolver. Depende muito da política de cada loja, obviamente. Então é importante, fique atento à política da loja sobre troca e devolução. E uma outra questão. Já aconteceu também, às vezes você quer devolver o produto, ou então ele está com algum defeito, então vamos trocar por um outro produto. Nesse caso, a pessoa tem direito a solicitar o dinheiro, ou, por exemplo, mesmo que ela tenha pagado no cartão de crédito, ela pode pedir o cancelamento dessa compra sem problema nenhum. Então vamos lá, se for online, dentro dos 7 dias você pode fazer isso. Existem lojas, também no Black Friday ou fora delas, que tem um período maior dessa desistência, que deixa você experimentar até por 30 dias o produto e se você não quiser, você pode devolver. Normalmente a restituição, quando você só quer a restituição do valor, é feita pelo mesmo meio de pagamento que você utilizou. Se você utilizou o cartão de crédito, vem um estorno na sua fatura de cartão de crédito. Se você pagou por Pix, vem um estorno na sua conta desse Pix. Se foi por boleto, vem um depósito, uma transferência para a sua conta. Com relação à loja física, de novo, a única opção que você tem de fazer a devolução é se tiver algum defeito no aparelho. E o que acontece? É um dever também, é um direito do fornecedor de reparar esse aparelho. Então ele tem dentro dos 30 dias a possibilidade de reparar esse aparelho para então, se não conseguir dentro desses 30 dias, você ter a opção de pedir o dinheiro de volta, você trocar por um aparelho igual, semelhante, ou um outro. Se você tiver uma diferença maior a pagar, você paga a diferença, ou se você tiver uma diferença a receber com essa devolução por parte da empresa. Perfeito. Fernanda, a gente sabe que esse período também é um período aí que, como a gente comentou, muitas pessoas querem esses produtos bem duráveis, né? Geladeira, enfim, é aquela coisa que a gente vê. Nesse caso, em alguns casos, é importante ficar atento também, por exemplo, porque muitas lojas podem aproveitar essa situação para tentar colocar um seguro no meio dessa compra. Como que o consumidor pode ficar atento a essas informações? Então, é muito importante, de novo, tem a ver com aquela questão da transparência que a gente falou das informações. E é proibido a gente ter venda casada. Não que eles não possam te oferecer o seguro, mas eles não podem vincular, por exemplo, o desconto ou uma forma especial de pagamento à venda do seguro. Obviamente você tem que avaliar se aquele seguro te interessa ou não para aquele bem que você está adquirindo, e se não for do seu interesse adquirir aquele seguro, não adquira. Em relação ainda a esses produtos, a gente sabe que em alguns casos também a entrega deles. Você comprou o produto, seja, por exemplo, pela internet ou até na loja física. Esse produto vai ser levado até a sua casa. No meio da viagem, acontece alguma coisa com esse produto, a pessoa pode recusar essa entrega? Sim, se o produto chegar com defeito, etc. Na verdade, de novo, aquela questão da transparência. Se a empresa te promete um prazo para a entrega daquele produto, ela tem que cumprir esse prazo. Se ela não cumpre esse prazo, você tem aquelas mesmas opções de você não querer mais receber o produto ou trocar por um outro, que às vezes acontece isso. Black Friday, o cara vende o estoque inteiro, a loja vende o estoque inteiro, ela tinha te vendido um e não chegou a processar o teu dinheiro. Você tem o teu pedido, você tem direito a pedir ou o seu dinheiro de volta ou um produto similar, de preço similar. Mas é isso, se acontece alguma coisa no trajeto, danifica o teu produto, obviamente você não tem que receber aquilo forçadamente, você recusa e vai pedir o teu dinheiro de volta para a empresa, ou a substituição do produto. Apesar de serem questões até muito simples, a gente infelizmente ainda consegue ver muito problema justamente entre consumidor e também as empresas, as lojas, enfim, a respeito desse tema. Isso talvez seja um pouco de falta de atenção até do próprio consumidor devido à euforia para comprar e não se atentar justamente a essa transparência das empresas? Então, tem um fator psicológico que é interessante nessa questão da Black Friday, né? A pessoa acha que ela tem que comprar ali de qualquer jeito, que vai garantir um preço muito bom, isso aqui. Então,
sai atropelando muitas vezes até por impulso ou por já estar querendo aquele produto há muito tempo. Essa relação de consumidor com as empresas tem que ser sempre pautada na transparência. Obviamente a gente tem uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, que vai proteger os direitos do consumidor, mas é importante lembrar que o fornecedor também tem alguns direitos. Então, o teu direito como consumidor vai até determinado ponto, porque o fornecedor também vai ter direito. Se o fornecedor foi correto na informação, ele cumpriu com os prazos que foram prometidos, passou no 8º dia, você pretende devolver, o fornecedor infelizmente vai falar para você que não tem como, você estourou o prazo, a nossa política não é de receber, então a gente tem que respeitar isso. Então é importante você ficar sempre atento a o que você quer, como você quer, como isso é oferecido, porque além de você ter os seus direitos como consumidor, o fornecedor também tem os direitos como fornecedor. É aquilo, além de pesquisar o preço, que muita gente já faz, fique atento ali também, como o Fernando comentou, a transparência das empresas, o prazo de entrega principalmente. Isso também gera aí diversas reclamações e também, é claro, se você vai receber, por exemplo, seu produto em casa, verifica ali antes de aceitar, de assinar aquele termo de que você recebeu, verifica ali se não tem nenhum problema no produto que você recebeu, se ele não está aberto. Hoje em dia existem até aquelas etiquetas que vêm nesses produtos, que mostra ali, olha, não aceite se esse lacre estiver violado, enfim. São questões mínimas, mas que vão te evitar um grande problema lá na frente. Fernando, não teria como não comentarmos durante esse período de Black Friday justamente sobre os golpes. Parece até uma entrevista, digamos assim, repetida, mas é porque, infelizmente, para quem está até em casa acompanhando, os golpes são realizados de diversas formas. E é claro que quando chega esse período de descontos, de ofertas, a tendência é que os golpes também aumentem durante esse período. Na verdade, como a gente tem um aumento geral na demanda, na procura, os malandros de plantão ficam de olho também nessa situação. Então a gente pede sempre as cautelas básicas, assim, que a gente vem repetindo até em diversas outras conversas que a gente teve. Fique atento, tente comprar, se você for comprar pela internet, de sites e empresas que são conhecidas. Se você vê alguma empresa que está com uma oferta boa, tenta procurar informações sobre essa empresa nos sites como Reclame Aqui, etc. Veja como é que é a reputação. Evitar clicar em links que você recebe por SMS, WhatsApp, que você não sabe a origem, bem como essas de rede social que você não tem conhecimento. Se você for pagar por boleto, por exemplo, dá uma olhadinha se a pessoa, o destinatário daquele boleto é com quem você está fazendo a transação. Se você vai fazer o pagamento online, através de cartão de crédito, hoje em dia você tem as funcionalidades através dos aplicativos de você usar um cartão de crédito virtual, que ele é próprio para essas transações online. Então, a gente tem esses cuidados básicos, de novo, desacelerar um pouquinho a vontade de comprar de qualquer jeito aquela oferta irresistível, prestar atenção para evitar um problema maior. E por mais que a gente esteja na Black Friday, não existe milagre. Então você pegar um produto que custa 1.000, está sendo vendido a R$10, fica de olho que tem alguma coisa esquisita ali. Até 100, por exemplo, tem que ter todo cuidado, porque a gente sabe que é justamente pelo preço que essas pessoas, infelizmente, caem nesse golpe. Ou até mesmo pelo tempo, às vezes existe ali uma oferta, você tem 3 minutos, por exemplo, para fazer essa compra. Esse também é uma grande característica. São justamente gatilhos que eles usam justamente para você comprar, fazer no impulso. Tem uns golpes também hoje que envolvem muita questão de brinde. Não, para você receber esse brinde, preenche aqui, me dá o teu número do cartão só para validar alguma coisa. Não façam isso. Se é brinde, você não tem que dar dado nenhum, você não tem que passar informação de bancária nenhuma. É brinde, manda o brinde para você. Agora, se pedir número de CPF, de não sei o que, é porque esses seus dados vão sair caros ali. Então, atenção, todo cuidado é pouco, seja na compra virtual, seja também numa compra que você vai realizar aí presencialmente, justamente para você ficar, como a gente comentou no início da conversa, para você evitar ali problemas maiores logo após essa compra. Fernando, você comentou uma questão e agora me surgiu uma seguinte dúvida
A gente sabe que essa questão jurídica ela é muito complexa, vai da interpretação do caso, vai da interpretação do juiz que está com aquele caso, mas já aconteceu até mesmo de conversar com amigos, com colegas, de poxa, estava acessando, estava na internet acompanhando, fiz uma compra ou então paguei um boleto que estava com a imagem vinculada a um banco, por exemplo, e era um boleto fraudado. Nesses casos, dá até para tentar reverter a situação? Dependendo da situação, sim. Em direito a gente tem uma questão, que a gente, um princípio que a gente fala que é a teoria da aparência. O que é isso? Se eu estou negociando com uma pessoa, essa pessoa se diz que é o banco, você fala com o gerente do banco, você visualiza aquilo como banco, usa o título do banco. Então, para você que é um consumidor que a gente chama que é a parte hipossuficiente, que é a parte que não tem os conhecimentos técnicos sobre aquela questão, pode ser, dependendo da situação, que você consiga reverter. É difícil, que muitas vezes nem o próprio... Às vezes a fraude ou a simulação é tão grosseira que o próprio juiz vê, você vacilou aqui, você deu mole, você tinha que ter visto isso aqui com mais atenção. Mas dependendo da situação, igual você falou, o direito não é uma ciência exata. Dependendo da análise do caso concreto, é possível sim você conseguir ressarcir, você conseguir algum tipo de compensação por a fraude ou golpe que você tenha sofrido. E sempre lembrando, passou por algum tipo de situação como essa, primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência. Até mesmo se você, por exemplo, for entrar na justiça para tentar reverter esse caso, esse cenário e tentar recuperar aquele valor, antes de mais nada é importantíssimo você fazer o boletim de ocorrência numa delegacia próxima a você. Hoje em dia tem até o preenchimento online do boletim de ocorrência. Então, fique atento. De qualquer forma, é sempre muito importante esses dois pontos. Fernando, ainda para a gente falar sobre essas questões, o prazo ele pode variar de acordo com o produto. Como a gente comentou, tem alguns produtos mais duráveis, e outros nem tanto. Mas, por exemplo, roupas, peças, também podem ali de alguma forma ter algum prazo para devolução? Não, a lei não diferencia com relação a essa questão do direito de arrependimento, é 7 dias, independente do valor do produto. Essa questão do bem de consumo durável ou não durável, aí pode ter a ver com o tipo de uso que você faz do produto ou até mesmo com o valor, né? Você compra um carro, o carro não é uma coisa que você troca todo mês, então ele é um bem de consumo durável, uma geladeira. Agora, uma roupa, alguma coisa pode ser considerada de consumo de não durável, de não durável. Então, se ela apresentar defeito com 15 dias, descosturou a bainha da calça, ou descosturou, soltou a sola do meu sapato, você com certeza consegue fazer a troca. Hoje em dia as empresas estão prestando muita atenção nos consumidores. Então é normal elas terem esse tipo de relacionamento, esse tipo de postura de querer resolver o problema, de querer aceitar, de oferecer alguma coisa em troca. Então é o que a gente fala em direito, acho que o bom senso é sempre o melhor remédio para as coisas, né? Então a empresa faz o papel dela de lá e você como consumidor também, não adianta você fazer um mau uso do produto e chegar falando que ele estragou, né? Não adianta você ficar andando de joelho e falar, puiu minha calça aqui, que vai puir, ela não foi feita para isso, né? Com certeza. Fernando, a gente está aqui basicamente chegando ao fim da nossa entrevista, falando um pouquinho sobre esses direitos. Alguma outra informação importante, ou até uma orientação, dica que você queira dar para o público, justamente para falar sobre esse momento da Black Friday? Então, acho que a gente ter atenção que a gente... eu digo porque eu estava me vendo ontem nesse afã de querer ver algumas coisas. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver se é isso que eu preciso, se realmente vai fazer muita diferença, para a gente não se enrolar com o nosso orçamento e aproveitar realmente as boas ofertas que a gente tem. A gente vê empresas com descontos de 30%, às vezes até 40% sobre alguns produtos assim que realmente são interessantes. Mas, de novo, entrar nos sites confiáveis. Se você for comprar online, usar o seu cartão virtual para você ter segurança. Não cair em pegadinha de brinde, você passar os seus dados. E ter parcimônia na hora dessa gastação. Porque senão... O Natal ainda está vindo aí mês que vem. Tem compra ainda para fazer. Então, muita calma nessa hora, como as pessoas comentam. Muitos aproveitam também até o próprio 13º para poder fazer essas compras de fim de ano. Para a gente finalizar,
Já pretende comprar alguma coisa nessa Black Friday, Rapaz, Fernando? eu já vou te falar que já deu uma paquerada em algumas coisinhas ali, já que eu tava de olho. Tá certo. Fernando, obrigado pela presença aqui com a gente. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia de sempre. É claro, se for fazer alguma compra, muita cautela, muita atenção, verifique também, né, o produto, se por exemplo for feito uma entrega na sua casa, e se você fizer essa compra presencial, fique atento também ali ao que está escrito, né? Você geralmente tem que assinar que você vai receber aquele produto, tem que preencher algum formulário, fique atento a todos esses dados para você aproveitar de fato a Black Friday. A gente termina assim o programa de hoje, um ótimo fim de semana para você e a gente segunda-feira volta ao vivo. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.